Seleção de respostas de Chiara Lubich sobre o amor recíproco. Viena, 30 de junho de 1997, a comunidade da Áustria. No Focolare, fazemos a experiência de que a vida, segundo a Trindade, nos sacia, dá sentido, paz e alegria. Mesmo se o amor recíproco nos parece garantido, nem sempre percebemos a plenitude desta vida. O que fazer para que seja contínua? Eu duvido que seja um amor recíproco verdadeiro, pois se sente a plenitude não tanto devido ao amor recíproco, mas à unidade. Para que exista a unidade, é preciso viver o amor recíproco segundo a medida de Jesus, isto é, estar prontos a morrer. Por vezes morre-se pela metade, outras vezes não se morre, não vamos a fundo. A questão é que pensamos que o amor recíproco seja o que de fato não é. É um amor falso ou insuficiente para obter a graça da unidade que provém da Eucaristia? Precisamos viver o amor recíproco genuíno como Jesus quer. Com a graça da unidade, possuímos a plenitude e todas as coisas adquirem sentido. Somos felizes, cheios de alegria, de paz. Analisem um pouco, vivam melhor o amor recíproco para que seja mais radical, a fim de que exista realmente a unidade. Castel Gandolfo, 7 de janeiro de 1989. A Ásia aos focolarinos casados. No Focolare, cada um se encontra numa fase espiritual e em etapas muito diferentes. Como deve ser a relação entre nós, a fim de que se realize o desígnio de Deus para cada um? Como podemos nos ajudar concretamente a viver a Via Maria? Podemos nos ajudar amando-nos, é a lei fundamental. No próximo ano falaremos do núcleo central da nossa vida espiritual. O Santo Padre se referiu a isso em 1984. É o amor recíproco que para nós é a condição indispensável, deve ser a base de tudo. Para garantir que o amor recíproco esteja sempre vivo e, portanto, que a presença de Jesus no nosso meio seja sempre uma realidade, é necessário preferir Jesus abandonado. Quando vocês encontram um focolarino em crise, devem se lembrar de Jesus abandonado a quem se consagraram e dedicarem-se de modo especial àquele focolarino com alegria, com mais alegria. É Jesus abandonado, devemos alegrar-nos e preferir Jesus abandonado. Ele é o nosso ideal. E agir assim, pensando que hoje é ele que vive este momento de provação. Amanhã serei eu? Não devemos ser interesseiros e dizer, bem, amanhã fará o mesmo comigo? Não. Contudo, a realidade é essa e acontece com todos. Quer sejam maduros no ideal, quer não. É igual para todos. Hoje é a minha vez, amanhã será a dele. Em todo caso, mesmo se nunca chegasse a nossa vez, ajudemo-nos a viver a Via Maria, amando-nos, mas sobretudo preferindo Jesus abandonado. Lopiano, 5 de maio de 1995. Às focolarinas e aos focolarinos das escolas de formação. Carissima Chiara, A unidade é a nossa vida e nos fascina muito a realidade da unidade de pensamento. O que nos aconselha a fazer para alcançá-la plenamente o mais rápido possível e para mantê-la sempre entre nós?
Para isso, é necessário amar Jesus abandonado e deixar de lado o próprio pensamento para compreender os outros. Cada pessoa tem a própria visão das coisas. Há sempre uma diversidade entre as pessoas. Até mesmo onde existe a unidade, até nas comunidades, cada um tem a sua mentalidade e não há nada a fazer. Isso é verdade. Amando Jesus abandonado, podemos fazer o vazio para assumir o pensamento do outro. Compreendendo perfeitamente, podemos oferecer também o nosso pensamento. Neste caso, deve existir a dinâmica de amar e ser amado, senão o outro não nos aceita. No Focolare, normalmente existe o amor recíproco e podemos nos fazer um com o pensamento do outro e ele compreender o nosso e assim a unidade de pensamento se mantém. E como fazer para ter sempre a unidade entre nós? É preciso exercitar-se. Vale o ditado que diz que cada asceta, cada pessoa que almeja a vida divina é um atleta. Não existe um asceta que não seja um atleta, pois faz exercícios, treina. A minha experiência é esta, podemos obter qualquer coisa ou muitas praticando, treinando sempre, sem parar, sem olhar para trás. Devemos olhar sempre para frente, como diz São Paulo. Lembre-se que cada asceta é um atleta, ainda mais vocês com a juventude que têm. Lopiano, 30 de maio de 1984. Aos habitantes da Mariápolis. Ouvimos a sua resposta à pergunta feita pelos bispos sobre a santidade coletiva. Parece-nos ter intuído, por detrás das suas palavras, uma grande novidade. Nós podemos ser já um testemunho concreto disso? Não podemos ser, mas devemos ser. A espiritualidade que a bondade de Deus nos deu é exatamente a espiritualidade coletiva e devemos realizá-la. Quero lhes dizer então alguns pontos que, se forem vividos, nos farão colocar plenamente em prática esta espiritualidade. O primeiro ponto é este. Devemos lembrar que nos encaminhamos para Deus através do irmão. Amando o irmão, nós aprofundamos também a nossa união com Deus. Foi o que eu disse aos jovens na Basílica de São João de Latrão. A planta cresce cada vez mais para cima, quanto mais a raiz vai para baixo. No Japão, por exemplo, cortam as raízes para que a planta cresça pouco, e assim obtém aqueles pinheiros graciosos, mas bem pequenos, que não dão sombra para ninguém. Nós queremos ir para o alto, 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 para ir fundo, 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 ou melhor, ir fundo, 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 para ir alto, alto, alto. Isto é, em direção ao irmão. O que é o irmão para nós? É a nossa riqueza. Indo ao encontro do irmão, descobrimos o modo de amá-lo e, amando-o, encontramos também a união com Deus. Essa é a primeira coisa, a nossa grande chance. Eu não gosto de usar palavras estrangeiras porque cada um tem um modo de se expressar, mas não tem uma palavra italiana que exprima bem isto. De qualquer modo, o irmão é a nossa grande chance. A minha grande possibilidade agora são vocês. Vocês ainda ouvirão falar muito desta espiritualidade coletiva. É muito complexa, ou seja, riquíssima, não complicada. E vocês a apreciarão muito. Vocês não podem imaginar o mundo que descobrirão quando amadurecerem. Mas comecemos a vivê-la para sermos dignos de fazer todas essas descobertas, de contemplar. Nós nos encaminhamos para Deus através do irmão. Devemos estabelecer o amor recíproco com o irmão, para que Jesus esteja entre nós. Também para nos relacionarmos com os distantes de Deus, com aqueles que estão em busca, poderíamos estar nós nessa situação. Agora são eles. Para nos relacionarmos com eles, devemos ser nada. Deve ser Deus que se encontra com eles. Porque estão em busca de Deus, não buscam as pessoas, os grupos ou as cidades. Buscam Deus. E o que devemos fazer para que seja Deus a encontrá-los? Estabelecer o amor recíproco com os irmãos. E vocês sabem que onde 2 ou mais estão unidos no seu nome, Jesus está presente entre eles. Para relacionar-se com aqueles que estão em busca, devemos estabelecer entre nós a caridade recíproca.
Este amor recíproco que nos leva a morrer pelo outro deve ser alimentado. Não posso dizer a ele, estou pronta a morrer por você e depois não fazer nada. Uma das coisas a serem feitas é comunicar todas as experiências da palavra de Deus, da palavra de vida, pois eu devo fazer com que a outra se torne santa, assim como eu devo me tornar santa. Devemos amar o próximo como a nós mesmos. Ao mesmo tempo, vocês, os Gen, todos, têm possibilidade de conversar, sobretudo com os responsáveis, com as pessoas mais maduras nesta espiritualidade, também neste caso. Devemos amar os outros como a nós mesmos, mas também amar a nós mesmos como aos outros e obter destes colóquios muitos ensinamentos, muitas coisas maravilhosas que nos ajudem a crescer. Portanto, comunicar as experiências da palavra de vida e fazer colóquios com os responsáveis. A primeira para amar os outros como a nós mesmos, a segunda para amar a nós mesmos como aos outros. Depois temos a famosa Hora da Verdade que estamos introduzindo em todo o movimento, ocasião na qual dizemos a verdade e nos ajudamos uns aos outros. Esta também deve ser introduzida por toda parte. Era o sistema dos primeiros cristãos. Eles se ajudavam dizendo uns aos outros os defeitos de cada um, assim como as virtudes que aprendiam um com o outro. Também nós devemos nos ajudar assim. É outro aspecto que deve ser difundido. Em breve, começarei um trabalho de revisão de todos os nossos estatutos. Das 27 ramificações do movimento, são 27? Eu vejo que o conceito que temos, por exemplo, sobre o mundo do trabalho, de como trabalhar bem, são ideias que Deus me dava não só para os focolarinos, mas para toda a obra. Portanto, também a Hora da Verdade deve ser generalizada para todos, tudo isto deve ser feito. Outra coisa que deve ser feita no dia de retiro, quando nos encontramos todos juntos, é a comunhão do próprio estado de alma como uma radiografia da nossa alma, dizendo, por exemplo, se estamos passando por um momento de provação, se temos dúvidas. Deste modo, os irmãos nos ajudam ou fazem uma profunda unidade para que saibamos como agir, que naquela situação é preciso amar Jesus abandonado, reconhecê-lo no sofrimento e procurar resolver-se. Ou então comunicar uma graça, o que entendemos na oração, ou a percepção de uma manifestação de Deus, ao menos uma vez por mês comunicar. Não apenas as experiências da palavra de vida, mas também o estado da própria alma para nos ajudarmos uns aos outros. Muitas vezes, sobretudo os jovens, me perguntam como fazer para avançar depressa. Todos têm pressa, mas têm razão. Eu vi no nosso calendário dos Mariapolitas Celestes que é quase maior o número dos Gen 3 e dos Gen 2 que partiram para a outra vida do que as pessoas adultas, em parte por acidente, por doença. Portanto, de certo modo, tem razão em querer caminhar depressa. Não é preciso queimar as etapas se Deus não deseja, mas avançar depressa sim. Um sistema para conseguir isso é fazer o que eu lhes disse. Vocês podem ouvir outra vez estes pontos para não esquecerem nada.